Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Nogueira Borg e é um prazer recebê-los no SBMT Brasil Neurotech Forum 2025 em Campina Grande. Hoje abordaremos psicodélicos na psiquiatria moderna, evidências e desafios no tratamento de transtornos neuropsiquiátricos. Nosso percurso terá 38 paradas ricas em ciência, clínica e futuro. Para contextualizar meu ponto de vista, sou psiquiatra formado na UniD-RJ, com residência no IMAS Juliano Moreira, Fellow Internacional da APA e fui pesquisador R no IPQ-FM USP. Minha jornada inclui preceptoria em Siena, Harvard e Columbia, além de formação em psicoterapia assistida por psicodélicos. Transparência é fundamental. Atuo ou atuei como Board Advisor, palestrante e possuo capital acionário em empresas farmacêuticas listadas neste slide. Essas relações não influenciam minha interpretação dos dados aqui apresentados, mas precisam ser declaradas. Estabelecemos 4 macro-objetivos. Primeiro, resgatar o percurso histórico dos psicodélicos, do isolamento da mescalina em 1897 ao renascimento pós-2000. Segundo, sintetizar evidência pré-clínica e clínica, com ênfase em ensaios randomizados controlados e meta-análises recentes. Terceiro, discutir aplicações transdiagnósticas, depressão resistente, TEPT, dependência química, dor crônica, TDAH e cognição em envelhecimento. Quarto, mapear gargalos regulatórios, econômicos e formativos que determinarão se essas moléculas chegarão ao SUS e à prática privada de forma segura e acessível. No caminho, revisitaremos modelos mecanísticos 5-HT2A, MGLUR2, BDNF, DMN e questões bioéticas como vulnerabilidade do paciente e medicalização de experiências espirituais. Permitam-me abrir o cérebro simbólico desta palestra com uma provocação de Stanislav Grof. Os psicodélicos estão para a psiquiatria, assim como o microscópio para a biologia e o telescópio para a astronomia. A frase não é mero lirismo. Ela sugere que estamos diante de tecnologias de ampliação fenomenológica, ferramentas que tornam observável uma camada de processos mentais outrora inacessíveis. Grof, pioneiro da respiração holotrópica, argumentava que não basta ver mais longe ou mais perto, é preciso atualizar as lentes conceituais que usamos para interpretar a realidade ampliada. Esse é, talvez, o cerne da resistência institucional. Não é só uma nova droga, é um novo instrumento de medida para estados de consciência. 1897, Richard Hefter isola a mescalina. 1912, Merck sintetiza, mas ignora o MDMA. 1943, Albert Hofmann vive o dia da bicicleta com 250 microgramas de LSD, dosagem que ele descobriria depois excedia em 100 vezes o limiar psicoativo. Anos 50-60. Projetos financiados pelo governo do Zillmeyer investigam psicodélicos para alcoolismo, ansiedade terminal e até performance militar. Surgem mais de 1000 publicações e as primeiras descrições de modelo Set and Setting. 1970, a Controlled Substances Act de Nixon enquadra psicodélicos na Schedule E, alegando alto potencial de abuso e nenhuma utilidade médica, interrompendo a pesquisa por 25 anos. 1986, Rick Doblin funda a MAPS para reverter o estigma. 1990-2000, estudos de imagem com SPECT, depois fMRI de alta resolução, começam a mapear a Default Mode Network. 2006, Griffiths publica na Psychopharmacology o primeiro RCT com psilocibina em voluntários saudáveis, reacendendo a chama. 2019, a esquetamina torna-se o primeiro psicodélico aprovado pela FDA, embora rotulado como anestésico dissociativo. 2021-24, psilocibina e MDMA finalizam fases 2B e 3, respectivamente, alimentando a expectativa de uma virada regulatória até 2027. Hoje, vivemos a terceira grande onda, uma colisão entre evidência robusta, crise de saúde mental e capital de risco disposto a bancar inovação.
Por que nossa espécie parece singularmente fascinada por estados alterados? Hipóteses de nicho sociocognitivo propostas por Watts, Sessa e Michael Pollan sugerem que a ingestão ritual de enteógenos, particularmente cogumelos contendo psilocibina nas savanas africanas, poderia ter conferido vantagens evolutivas, ampliando empatia, coesão grupal e aprendizagem social. Evidências etnográficas de rituais amazônicos com ayahuasca e de cultos eleusinos na Grécia Antiga reforçam a ideia de que substâncias psicodélicas serviram como tecnologias culturais para a manutenção de laços comunitários e transmissão de mitos fundacionais. Em modelos murinos, microdoses de DMT aumentam comportamentos pró-sociais e plasticidade dendrítica em áreas associadas a reconhecimento de pares. Embora especulativa, a narrativa conecta neurociência à antropologia e ajuda a explicar a sede de transcendência tão resistente à supressão jurídica. Em 1956, Humphrey Osmond definiu psicodélicos como substâncias que, citação, sem causar dependência física ou desejo compulsivo, produzem mudanças de percepção, humor e cognição que se aproximam de experiências oníricas ou religiosas. Essa definição, notem, já diferenciava psicodélicos de opioides e estimulantes, antecipando achados posteriores que mostram baixíssimo potencial de abuso. Curiosamente, os primeiros protocolos clínicos, alguns com LSD para alcoolismo, relatavam que pacientes reduziam o consumo justamente por vivenciarem insights existenciais e não por dependência química da substância. Psicodélico vem do grego psyche, mente, e delos, revelar, aquilo que manifesta a mente. O termo foi cunhado por Humphrey Osmond para substituir psicomimético, que carregava o estigma de imitar psicose. Hoje, alguns autores preferem psicoplastógeno, enfatizando a propriedade de induzir plasticidade sináptica rápida e duradoura, com ou sem experiência subjetiva intensa. Essa mudança linguística sinaliza uma virada do paradigma fenomenológico, centrado na experiência mística, para o paradigma biomolecular, orientado a BDNF, mTOR e sinaptogênese. Ambos os enfoques são complementares. Não há plasticidade sem relato subjetivo integrado. Tampouco há experiência terapêutica sustentada sem remodelação neural. Dividimos os psicodélicos clássicos em 3 famílias: fenilalquilaminas, exemplo, mescalina, DOI, que exigem doses da ordem de 200-400 mg, indolaminas, como DMT, 5-MeO-DMT e psilocibina, estruturalmente semelhantes à serotonina, e as ergolinas, representadas pelo LSD, que encaixam no receptor 5-HT2A com afinidade nanomolar, levando a potência dezenas de vezes superior. Todas convergem no agonismo parcial 5-HT2A, mas cada família imprime sua assinatura cinética. LSD dura 8-12 Hz, psilocibina 4-6 Hz, DMT menos de 30 mnn. Esse espectro tempo-dose tem implicações diretas em custo clínico, logística de sessão e desenho de protocolos. A ibogaína, alcaloide da raiz tabernante iboga, foge à tríade clássica, mas merece menção por seu impacto em dependência química. Farmacologicamente, combina agonismo 5-HT2A, antagonismo NMDA não competitivo e modulação de canais de sódio. O mais fascinante, a ibogaína e, sobretudo, seu metabólito noribogaína elevam GDNF no estriado ventral, promovendo verdadeira reformatação do circuito de recompensa. Dados retrospectivos de clínicas mexicanas e neozelandesas sugerem interrupção abrupta no uso de opioides em até 50% dos pacientes após uma única macrodose. Contudo, a molécula prolonga o intervalo QTC e pode precipitar torsades de points. Exige monitorização cardíaca, eletrólitos corrigidos e desfibrilador na sala. Em síntese, é promissora, mas ainda distante da prática convencional.
O consenso atual situa o heterômero 5-HT2A-MGLUR2 no coração dos efeitos psicodélicos. Ao se ligar no 5-HT2A, a molécula desloca parcialmente o MGLUR2, liberando glutamato na camada V do córtex pré-frontal. Esse glutamato ativa receptores AMPA, desencadeia fluxo de CA2-splice, sinalização PLC-GIP3 e, finalmente, a via mTOR-BDNF responsável por sinaptogênese. Estudos in vitro mostram que espinhas dendríticas crescem até 10% em 24H pós-exposição à psilocibina. Em vivo, ratos exibem LTP sustentada no hipocampo por até 28 dias. Importante, antagonistas MGLUR2 suprimem a experiência subjetiva, mas preservam parte da plasticidade, abrindo debate sobre psicodélicos não alucinógenos. Quando focamos apenas no receptor 5-HT2A, perdemos a orquestra sináptica completa. Psicodélicos induzem um estado de hiperintegrabilidade cerebral. A Default Mode Network, DMN, pivô de autorreferência e ruminação, diminui sua conectividade interna, enquanto a Salience Network, SN, e a Central Executive Network, CEN, aumentam o crosstalk de curta duração. Isso foi demonstrado por Carhart Harris usando fMRI de 3T, com redução de Within Network Coherence de até 30% em PCC e aumento de conectividade global medido por modularidade Q. O resultado subjetivo é a dissolução do ego, que, em termos de física da informação, corresponde a um pico de entropia neural, sinal de um sistema flexível. Do ponto de vista terapêutico, a quebra temporária da hierarquia DMN, CEN, permite que narrativas rígidas, típicas da depressão ou do TPT, sejam reescritas. Lembrem-se, a rede volta ao baseline em poucas horas, mas a plástica comportamental pode durar meses quando insights são integrados na psicoterapia. É esse hiato entre estado agudo e mudança durável que queremos explorar clinicamente. A literatura contemporânea no artigo O Conto dos Dois Receptores aborda a importância de dois receptores de serotonina, o 5-HT1A, localizado somatodendriticamente no núcleo da RAF e pós-sinapticamente no hipocampo, regula coping passivo, promovendo tolerância a estressores e inibição ansiosa. É o alvo clássico de ISRS. Já o 5-HT2A, densamente expressado em piramidas do córtex pré-frontal, gatilha coping ativo, estimulando exploração e aprendizagem. Psicodélicos são agonistas parciais 2A, mas não 1A, invertendo a estratégia homeostática. Em vez de amortecer o estresse, eles o ressignificam. Interessante notar que antagonistas 5-HT2A bloqueiam tanto a experiência subjetiva quanto a elevação de BDNF. Contudo, se aplicarmos um agonista 1A antes da dose psicodélica, por exemplo, buspirona, reduzimos a ansiedade aguda sem apagar neuroplasticidade, achado que começa a ser testado para tornar sessões mais previsíveis em pacientes com TEPT complexo. Além da sinaptogênese, psicodélicos atuam no imunossoma. Estudos ex vivo mostram queda de IL-6, TNF-A e CRP após exposição à psilocibina em dose clínica. No modelo LPS murino, DMT reduz microgliose hipocampal via inibição de NF-QB, com restauração de neurogênese em SGZ. Clinicamente, pacientes com depressão inflamatória, CRP 3 mg/L, respondem melhor à psilocibina do que a escitalopram. Cades, Seile 4 versus 2. A plasticidade sináptica vem embalada por elevação de BDNF para os 150% plasma humano em 24H e ativação da via mTOR ribossomo S6K, compatíveis com crescimento de espinhas dendríticas visualizado por microscopia multifóton. Isso insinua um mecanismo neuroimunoplástico convergente pertinente a transtornos como depressão resistente de fenótipo imunometabólico, PTSD e até enfermidades neurodegenerativas em que inflamação e sinapse adoecem em tandem. REBUS, Relaxed Beliefs Under Psychedelics, propõe que psicodélicos reduzem a precisão das priors de alto nível no cérebro bayesiano.
Na depressão, crenças hiperprecisas sobre autodesvalia dominam a inferência. Ao relaxar esses pesos sinápticos, o sistema abre margem a novos dados sensoriais e narrativas alternativas. Isso explica por que uma única sessão pode desencadear reavaliações existenciais profundas. Neuronalmente, a queda de sincronia na banda alfa de PCC e o aumento de oscilação gama em PFC correspondem a esse colapso preditivo. Para o clínico, Rebus traduz-se em alinhamento set-setting terapia. A janela de crenças relaxadas precisa ser preenchida com conteúdo psicoterapêutico coerente ou o cérebro recompilará os mesmos modelos disfuncionais. O fenômeno central pós-sessão é a reconsolidação de memória. Durante o pico psicodélico, circuitos amigdalares e hipocampais tornam-se lábeis. Conteúdos traumáticos podem ser evocados sem a resposta autonômica habitual, possibilitando edição narrativa em tempo real. Estudos com dependentes de álcool mostram queda de craving em 60% aos dosímetro, correlacionada à escala de significado pessoal da experiência. No TEPT, filmagens de terapia revelam integração de fragmentos dissociados em uma narrativa coerente, com redução da reatividade peritraumática medida por HRV. Em TDAH adulto, pequenas séries sugerem melhora de procrastinação e regulação emocional, potencialmente via reforço de rede frontoestriatal. Tudo isso depende de integração estruturada. Sem ela, a plasticidade resta ociosa. Muitos transtornos dividem o que chamo de canalização excessiva, loops frontoestriatais hiperestabilizados que se manifestam como ruminação, depressão, compulsão, toque, craving, dependência ou flashbacks, TEPT. Psicodélicos operam como interruptores principais, desestabilizando esses loops e permitindo repadronização sináptica guiada pela psicoterapia. É por isso que a FDA classifica psilocibina e MDMA como Breakthrough Therapy, não para um, mas múltiplos diagnósticos. Ensaios piloto já exploram DMT em dores crônicas, ibogaína em transtorno de personalidade borderline e LSD em ansiedade social no autismo, ilustrando o espectro de aplicação. Muitos transtornos dividem o que chamo de canalização excessiva, loops frontoestriatais hiperestabilizados que se manifestam como ruminação, depressão, compulsão, toque, craving, dependência ou flashbacks, TEPT. Psicodélicos operam como interruptores principais, desestabilizando esses loops e permitindo repadronização sináptica guiada pela psicoterapia. É por isso que a FDA classifica psilocibina e MDMA como Breakthrough Therapy, não para um, mas múltiplos diagnósticos. Ensaios piloto já exploram DMT em dores crônicas, ibogaína em transtorno de personalidade borderline e LSD em ansiedade social no autismo, ilustrando o espectro de aplicação. Entre 1950 e 1970, foram publicados em 1.000 artigos, cobrindo os 40.000 pacientes. Protocolos de LSD assistido por terapia mostravam taxas de abstinência alcoólica até 59% em 6 meses, impressionantes para a época. Contudo, as falhas metodológicas, a ausência de randomização, cego parcial, escalas não validadas, permitiram que o pêndulo político varresse a pesquisa ao limbo. A lei de 1970 classificou LSD, psilocibina e mescalina como Schedule I, decretando alto potencial de abuso e nenhuma utilidade médica. Ironicamente, dados epidemiológicos mostram que usuários recreativos de psicodélicos exibem menor risco de transtornos por uso de substâncias que a população geral. A lacuna de 25 anos deixou sequelas. Perdemos gerações de pesquisadores treinados e o público associou psicodélicos à causa social. O renascimento inicia-se em 1999, com o grupo de Franz Vollenweider na Suíça, reativando estudos de psilocibina. 2006, Griffiths publica o primeiro RCT em voluntários saudáveis,
provando que experiências místicas podem ser reproduzidas em ambiente controlado. De lá para cá, o número de publicações indexadas salta de 54, 2000, para 1.268, 2024. Fatores propulsores e avanços de neuroimagem de 7T, filantropia, Hefter Institute, Beckley Foundation, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, injetando Sayus, do Zenolexime, crise global de saúde mental, com 300 mil de depressivos resistentes a ICRS. Em 2019, a esquetamina recebe aprovação FDA, abrindo jurisprudência para moléculas não convencionais. Em 2021-24, psilocibina conclui fase 2B, COMPASS, e fase 2, Uzona. MDMA finaliza fase 3, LICOS, MAPS. Hoje discutem-se modelos de reembolso, treinamento de facilitadores e guidelines de segurança. Pré-condições para a terceira onda tornar-se tsunami terapêutico. Síntese dos grandes estudos. Carhart Harris 2021 compara 2 doses de psilocibina 25 mg com escitalopram 20 mg por 6S. Ambos melhoram KIDS, mas psilocibina tem onset em um dia e maior proporção de remissão, 56% versus 23%. Davis 2021, TRD-NA24, 71% resposta, 54% remissão em 4S. Tamanho de efeito DE23, raríssimo em psiquiatria. Bogenschutz 2022, para alcoolismo, 95 pacientes. Redução de dias de consumo pesado de 30% para 9%. Segurança, eventos transitórios, náusea, cefaleia, nenhum SAI relacionado. Mecanismo comportamental, correlação R 0,71 entre score místico, MEC30 e D-depressão, reforçando a importância da experiência subjetiva integrada. Entramos na fronteira 2024-25. Remédio. Burnout em profissionais de saúde, N, GAR88. 2 doses de psilocibina. 25 mg com integração breve reduziram MBI de 45. 19 em 4S. Efeito sustentado a 6 em 64% da coorte. Connect, TRD moderada insuficiente a 2 antidepressivos. Dose única, 25 mg. PLARS, 3 integrações. 57% remissão aos 6 meses, com ganho funcional, SDS, de 12 PTS. Transforme, TAG, NPERG52, redução, GAD7 de 8, 3, alinhada-se a aumento de HRV, RMSSD, PLARS 18 meses. Todos mantêm perfil de segurança favorável. Eventos adversos severos limitam-se à hipertensão transitória em 2 pacientes, manejada in situ. De olho na regulação, COMPASS prepara a fase 3 global, BIP 200 pacientes, endpoint primário, EMA-10, aos 6 metros. Se bem sucedida, a aprovação regulatória pode ocorrer até 2027, abrindo caminho para protocolos pagos por seguro-saúde, marco para a psiquiatria do século XXI. Entramos no universo do LSD, uma ergolina cuja afinidade nanomolar pelo 5-HT2A entrega potência com dosagens de 100 e 200 UG, porém à custa de 8-12 H de ação, fator que encarece a sessão e requer dupla de terapeutas por turno completo. Evidências robustas, Gasser 2014, RCT em oncologia terminal, NK12, LSD 200 UG Plus terapia reduziu STAI de 51, 31. Ganho manteve-se 12 meta-Krebs em Johansen 2012. Meta-análise histórica, 6 trials, N Carcinsto 36. Mostra odds ratio 1,83p, abstinência alcoólica sustentada. Mais recente, Rose 2022, Suíça, testou 100 versus 200 UG em voluntários. Doses altas ampliaram MEC30 sem piorar safety. Pressão sistólica, Plas 12 mmHg. Náusea leve, sem arritmias. No pipeline, MindMed MM120 conduz fase 2B em ansiedade generalizada, N-Sigra 200, com dose otimizada de 100 AG para conter tempo de sessão em 6 OH. Molecularmente, LSD é agonista, 5-HT2A, mas também parcial agonista D2 e agonista TAR1, podendo explicar perfil pró-dopaminérgico, dado relevante a pacientes com predisposição a psicoses. Clinicamente, o desafio é balancear a profundidade terapêutica contra o custo operacional das longas jornadas, algo que psilocibina vence por metade da duração.
A ayahuasca combina alcaloides V-carbolínicos, armina, armalina, que inibem MAO-A com DMT proveniente de Psychotria viridis, produzindo experiência de 4H. Palhano Fontes 2019, RCT-NA29, depressão resistente, mostrou queda GAMD, 10 PTEs em 7D, efeito antidepressivo rápido comparável à ketamina. Em 2020, Zeifman reportou redução de ideação suicida 36 horas após cerimônia, correlacionada a aumento de conectividade PFC hipocampo em fMRI. Imunomodulação, a ayahuasca diminui IL-6 plasmática 24H pós-dose. In vitro reduz microgliose via bloqueio NF-κB. Segurança, náusea 71%, vômito 55%. Culturalmente aceito como purga. Eventos graves raros, mas atenção a interações ISRS. Síndrome serotoninérgica. No Brasil, resolução CONAD 01110 permite uso ritual, mas pesquisa clínica requer CEP, CONEP e anuência de liderança indígena. A expansão de protocolos clínicos em São Paulo, Unifesp e Natal, UFRN, consolida o país como hub global de estudo de enteógenos amazônicos. O DMT puro, administrado quarto em protocolo Bolus Plies infusão, Small Pharma SPL 026 fase 1, gera pico em 2 millimini, resolvendo-se em 20 mini, com experiência descrita como 30 anos de terapia em meia hora. Biomarcadores, BDNF plasmático, Plies 35% às 2H. EEG mostra aumento de banda gama frontal, proxy de plasticidade. 5-MeO DMT HLK001 Beckley, inalado a 12 mg produz estado não dual de 10 mini. Open Label contra depressão moderada NR12 obteve remissão 42D em 7 pacientes. Mecanismo acrescenta agonismo S1 receptor implicado em neuroprotecção. O paradigma ação curta reduz horas de terapeuta e custo clínico. 70%, mas levanta a pergunta: integração sucinta é suficiente? Ensaios atuais testam Brief Supportive Debrief de 30 min versus integração clássica de 90 min. Ao contrário dos psicodélicos serotoninérgicos, MDMA é classificado como empatógeno. Ele aumenta a ocitocina, bloqueia a recaptura de serotonina e noradrenalina e reduz a atividade amigdalar a 30% em fMRI, criando terreno fértil para exposição de memórias traumáticas sem sobrecarga emocional. Em roedores, MDMA promove Fear Extinction dependente de mGlu-R5. Em humanos, realça a aliança terapêutica medida pela Working Alliance Inventory. Farmacocinética, pico plasmático, 2H, meia vida 8H, efeitos simpático-miméticos moderados, PA sistólica, Plasis 20 mima, riscos principais, hipertermia em ambientes não controlados e potencial cardiotóxico crônico. Motivo de triagem rigorosa de QTC. 450 ml de MDMA não é alucinógeno pleno, mas sua capacidade de diminuir evitamento emocional o torna parceiro ideal de terapias baseadas em exposição, especialmente no TEPT resistente. Tanto psicodélicos clássicos quanto MDMA geram um estresse agudo controlado. Cortisol plasmático sobe 200 molecular SKL às 90 nanomoles, acompanhado de pico noradrenérgico. Longe de ser efeito colateral, esse surge potência consolidação de nova memória. Conceito do Stress and Learning. Em ambiente seguro, o aumento de arousal fortalece long-term potentiation em hipocampo e PFC, fechando sinapses recém-formadas pela cascata BDNF-mTOR. Ensaios de MDMA-TEPT mostram correlação R=0,52 entre AUC-cortisol e ganho CAPS-5 em psilocibina-TRD maior de cortisol previu remissão a 4S. Clínica prática. Manejar ambiente térmico, hidratação e mindset reduz risco fisiológico e maximiza a alavanca de memória terapêutica. O estudo MAPP1, Mitchell 2021, randomizou 90 pacientes com TEPT severo. 3 sessões MDMA 100-120 mg plus booster 60 mg geraram 67% de não TEPT em 18-100 versus 32% no grupo terapia placebo. D. Gejard 0,9, NNT 1,8, incomparável em psiquiatria. Eventos adversos graves ausentes. Leve hipertensão 5%, ansiedade transitória 8%.
Follow-up aberto. 12 mantém benefício. Fase 3, MAP2, replicou achados em amostra mais diversa, N-A104. Significado: MDMA combina Fear Extinction plus ocitocina, permitindo processamento emocional profundo. Obstáculo regulatório: necessidade de dupla terapêutica treinada e setting de até 8H, elevando o custo inicial. Modelos de reembolso estudam pacote único com 3 doses. PAS 12 sessões, custo efetivo comparado a 3 anos de SSRI PAS TCC. Em agosto de 2024, a FDA emitiu Complete Response Letter ao dossiê MDMA-TPT, citando 1. Ausência de monitorização eletrocardiográfica contínua. QTC prolongou de 406,472 ms em 3 pacientes. 2. Heterogeneidade de setting entre sites, cabines semi-privadas versus sala comunitária. 3. Relato insuficiente de uso concomitante de benzodiazepínicos. A Lykos respondeu com plano de mitigação. Estudo MM004, N-EGARS 600, ECG contínuo, exclusão, QTC 440 ms, integração de mHealth para aferir IA após sessão. Se resultados confirmarem segurança, nova submissão prevista Q4 2027. A lição para o campo. Regulamentação exige good clinical practice, impecável. Entusiasmo sem padronização retarda o acesso de pacientes. Entre dependências, a ibogaína é o outlier. Schoenberg 2014, retrospectivo NA75, viu 50% abstinência opioide, 12 meses pós-dose, 20 mg/kg. Mecanismo único. Aumento de GDNF e BDNF em núcleo accumbens. Reset do circuito de recompensa, além de antagonismo NMDA, que atenua sintomas de abstinência. Cartão amarelo, 1.400 risco de arritmia fatal, prolonga QTC via bloqueio ARG. Protocolo Clínico Mineiro FM-UFMG exige eletrocardiograma, eletrólitos e coadministração de MG2+, desfibrilador em sala. Caminho futuro, análogos, tabernantalog, não alucinógenos e sem cardiotoxicidade. Prova de conceito em murinos sugere manutenção de efeito anti-craving. Psicodélicos, 60-MIN, DMT, 5-MeO-DMT, triptamina X, prometem escala clínica, menos hora terapeuta, maior fluxo paciente-dia. Small Pharma estima custo de ciclo, 2 doses plus 3 integrações, de $2,4 mil versus os 7 mil para psilocibina. Contudo, eficácia depende da densidade terapêutica da sessão. Será que 10 min de apagão místico produzem insight integrável? Ensaios head-to-head planejam DMT, 20 mini-plus, debrief curto versus psilocibina, 6 HLAs, integração longa, avaliando Madres 3M. Será o ponto de inflexão entre medicina boutique e tratamento populacional. A experiência mística compõe 4 domínios: unidade, sacralidade, transcendência de tempo e espaço e inefabilidade. A escala MEC 30 quantifica a pontuação 0,6 prediz resposta antidepressiva a 4 semanas com R para 0,77, Griffiths 2008-18. Neuroimagem mostra colapso temporário da DMN e aumento de conectividade entre tálamo-córtex, correlacionando sentido de unidade à fusão de hierarquias sensoriais. Meta-análise 2023, N-10 Trials, indica que cada desvio padrão de aumento no MEC eleva odds de remissão depressiva em 65%. Debate atual: é possível dissociar efeito clínico da mística? Compostos Psych-Light, agonistas 5-HT2A plus MGAU-R2 geram plasticidade com mínima fenomenologia. Estudos iniciais sugerem eficácia parcial, reforçando a hipótese de que a vivência subjetiva, quando bem integrada, é catalisador, não mero epifenômeno. Para o terapeuta, isso implica cultivar setting que favoreça senso de segurança e abertura, maximizar processamento emocional e traduzir a experiência em metas de vida concretas durante integrações subsequentes. Microdosagem implica administrar 1/10 da dose alucinógena a cada 48 horas, protocolo Fadman, sem gerar efeitos perceptíveis. Até 2023 prevaleciam relatos anedóticos. Em 2024 saíram 2 marcos.
O RCT Microfocus Imperial College N/120 randomizou LSD 10UG ou placebo por 8 semanas, ganhos modestos em atenção sustentada, D/0,42 e execução do All-Task, D/0,35, mas não em depressão, PHQ-9. Paralelamente, o estudo Self-Blinding com 1.900 voluntários mostrou que expectativas predizem 80% da melhora de bem-estar. Alerta sobre placebo. Biomarcadores. EEG revela aumento de potência teta frontal. Não há elevação de BDNF sistêmico, sugerindo mecanismo distinto das macrodoses. Segurança. Cefaleia 8%, insônia 5%, sem TAAR. Questão regulatória. Como diferenciar microdose terapêutica de uso recreativo contínuo? EMA propõe limite de 20 UG, LSD ou 2 mg da psilocibina em protocolos clínicos. Aplicações em estudo: TDAH leve, menopausa afetiva e dor neuropática. Lembre-se, evidência ainda preliminar. Prescrever fora de pesquisa exige informar pacientes sobre incertezas de eficácia e riscos legais. O modelo MAPS baliza quase todos os trials com MDMA-TEPT. Passo 1. Triagem. História cardiovascular, QTC, 450 da avaliação psiquiátrica completa, exclusão bipolar e esquizofrenia. Passo 2. Preparação. 3 sessões de 90 min focadas em rapport, definição de intenções e psicoeducação sobre resposta autonômica. Passo 3. Sessões MDMA. 3 encontros de 8H, dose 80, 120 mg a 0H e booster 40, 60 mg em T plus unira. 2 terapeutas, idealmente mulher-homem, permanecem na sala. Monitorização PA-FC a cada 30 min, ECG pré e pós. Intervenção verbal mínima. Encorajar atenção à experiência interna. Registrar insights em diário de bordo. Passo 4. Integração. 3 a 4 sessões, 90 min cada, até 1 mês pós-dose, usando técnicas de exposição narrativa, IFS ou ACT, para consolidar material emergente. Passo 5. Follow-up. Avaliação CAPS-5, SDS e HRV aos 3, 6 e 12 meses. Formação de terapeutas requer 100 H teóricas, 40 H supervisão e uma experiência pessoal opcional com MDMA em contexto autorizado. Ponto crítico porque disponibilidade de profissionais capacitados limitará escalonamento quando não se o FDA aprovar. O boom de retiros psicodélicos cria ecossistema paralelo à pesquisa. Trip Survey 2024 mapeou 338 organizações em 34 países. 54% exigem suspensão abrupta de ISRS. 29% não tem profissional de saúde de plantão e apenas 12% usam protocolos de triagem médica. Benefícios relatados incluem ganho de bem-estar, WHO5 plus 228%, mais eventos adversos moderados apareceram em 14%, vômito prolongado, ansiedade severa, confusão. Há ainda risco de sugestionabilidade, 8% reportaram insights falsos que levaram a decisões impulsivas, renúncia a emprego, término conjugal. Além disso, turistas ingerem doses desconhecidas de jurema, cambo ou rapé sem padronização. Propostas de mitigação, certificação internacional de facilitadores, checklist médico mínimo, PA, ECG e linha de evacuação de emergência. No Brasil, PL 399-15 discute marco legal para terapia assistida por psicodélicos. Incluir retiros na regulamentação pode reduzir turismo desassistido e proteger saberes tradicionais. Dados agregados de 10 mil exposições clínicas mostram taxa de evento adverso grave, 0,2%. Óbitos diretamente atribuíveis em ambiente supervisionado são inexistentes. Potencial de dependência, psilocibina e LSD não produzem reforço dopaminérgico típico, gerando classificação 1-4 na escala NUT. Principais riscos reais: tríade hipertensiva, taquicardia, hipertermia em MDMA, manejo com V-bloqueio curto e hidratação, precipitação de mania ou psicose em indivíduos vulneráveis, prevalência 1/1000, triagem psiquiátrica rigorosa é mandatória, HPPD, perceptual flashbacks,
incidência 0,01%, geralmente autolimitada, serotoninergia excessiva quando combinados a ISRS e MAUS, por isso washout de 2-4 semanas. Guia ISHP 2025 recomenda monitor BPQ-30min, ter benzodiazepínico de resgate e equipe com ACLS. Em caso de matrip, protocolo Acalme, Assess, Contain, Attune, Listen, Mend, com 2 mg lorazepam se ansiedade incontrolável. Conclusão: risco é baixo quando triagem, dose, setting são respeitados. Porém, banalização em festas e retiros, faça você mesmo, pode inverter essa estatística. Chegamos à encruzilhada de 2025. Esquetamina já é realidade. Psilocibina entra na fase 3 global. 1.200 pacientes. Endpoint MAD-RS 6 em mim. MDMA aguarda resubmissão FDA 2027. Próximas frentes, compostos de ação curta, DMT, 5-MeO-DMT, visando escalabilidade em SUS. Análogos não alucinógenos, Tabernantalog, Psychlite, focados em neuroplasticidade pura para quem não pode vivenciar fenômeno místico. Combinações psicodélico, paz, neuromodulação, TMS ou paz anti-inflamatório, Celecoxib, para quadros imunometabólicos. Digital Therapeutics, apps que guiam preparo e integração, reduzindo o custo humano. Biomarcadores preditivos, genótipo 5-HT2A-A102T, polimorfismos BDNF Val66MET e perfis de conectividade DMNSN para personalizar dose. Desafios: formar 40 mil facilitadores até 2030, criar reembolso justo que compense 20 OH de terapia condensada e assegurar acesso equitativo, evitando elitização. Oportunidade singular: colocar o Brasil na vanguarda, integrando saberes tradicionais e pesquisa translacional, desde que respeitemos ética, evidência e comunidades indígenas.